E aí, turma, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, aqui é o professor Cairo da Educare. Hoje eu estou de pé, olha aí que beleza. Por quê? Porque eu queria ficar um pouquinho de pé, né? Levantar, esticar as pernas, para dar aquela engrossada nas pernas, dar aquela mexida no corpo, né? Sempre muito importante cuidar do corpo. E hoje nós vamos estudar a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Esse assunto que é muito importante para concurso público, desde a sua implementação, ele vem sendo cobrado e vai continuar, e 2024 não será diferente. Por isso que hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a base e resolver alguns exercícios também. E aí tem outra coisa, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque aqui você recebe muito material bom, gratuito, de qualidade, para que você consiga ir bem no seu concurso. Então, clica aí, inscrever-se e já deixa o like se você gosta do nosso material e dessa aula, claro. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, eu vou compartilhar aqui o material na tela para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? E lembrando, se você quiser receber esse material aqui, você precisa entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo da melhor semana do ano, que é essa, mas esse grupo vai continuar logo após a semana para a gente poder sempre compartilhar os materiais das aulas com vocês. Então, clica aí no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, participa do grupo para que você receba todo esse material e outros que serão produzidos, tá bom? De forma muito especial e com a forma de ajudar vocês, beleza? Então vamos lá, gente, sobre a BNCC, o que é que nós temos de informação aqui que será relevante para você? Primeiro, nós temos que entender a BNCC como um documento. A BNCC não é uma lei. Muito cuidado com isso, tá? Existe uma lei que vai regulamentar a BNCC e essa lei é exatamente a LDB. Ela vai instituir, né? Ela foi instituída pela LDB. Então, existe uma lei, uma outra lei também que vai regulamentar e validar a existência da BNCC. Então, sempre que aparecer em alguma questão que a BNCC é uma lei, não, é errado. A BNCC é um documento. A BNCC é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Ela é uma norma, ela é uma regra. Mas eu não posso falar que ela é uma lei, porque ela não é, porque ela é um documento, como nós temos bem aqui, ó. A BNCC é um documento. E a sigla da BNCC, o que é que significa? Base Nacional Comum Curricular. E essa mesma BNCC, dentro desse documento, ela vai estabelecer os conhecimentos, as competências, as habilidades essenciais que todos os alunos da educação básica devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar no Brasil. É muito importante isso aqui, e é básico, inclusive, que você precisa saber, que ela é uma referência para essa criação dos currículos, e dentro do currículo vai precisar ser atendido exatamente esses três pontos: conhecimento, competência e as habilidades essenciais, tá? Ela serve como referência obrigatória exatamente para elaborar os currículos das escolas públicas e privadas. Não é um documento específico para a escola pública. Precisa também fazer parte da iniciativa privada. Além disso, a BNCC, para a gente saber, ela tem algumas leis que vão fazer parte dos aparatos legais. E nós temos aqui inicialmente a LDB, que é exatamente a que institui a BNCC, e depois nós temos um resultado disso, que é exatamente a existência da base. E ela foi instituída pela LDB, mas a construção dela foi feita por várias pessoas, inclusive qualquer cidadão pôde participar da elaboração. Foi um processo aberto, houveram muitas discussões sobre isso, e a colaboração de todas as pessoas, educadores, especialistas, gestores educacionais e a sociedade em geral. Eu lembro dessa participação, eu lembro desse movimento, foi aberto, você entrava no site, deixava lá sua contribuição, e aí todo esse material foi analisado até chegar em uma definição de como seria a base. E a base hoje está formada e ela tem o objetivo de garantir uma formação comum a todos os estudantes, promovendo a equidade e a qualidade na educação. Sempre lembrando da diversificação curricular. Existe a formação comum? Existe, que é a formação para todos os estudantes do Brasil.
mas existe também a diversificação curricular, que é a primeira característica e um ponto muito importante para essa existência da BNCC. O que é que nós temos aqui nessa diversificação? Além do currículo comum, que vai ser atendido a todo o Brasil, existe também a inclusão de temas específicos de cada realidade local. Isso que é a diversificação. A base permite isso. Vai ter conteúdo comum a todos e conteúdos diversificados. Nós chamamos de base comum e base diversificada. Além disso, nós temos a BNCC, a compreensão de que ela vai abranger todas as etapas, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e modalidades da educação básica. Aí aqui eu cito algumas delas, né? Educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional, que são modalidades de ensino que também serão atendidos dentro da BNCC. A BNCC compreende competência e habilidade, ela define isso, quais são as competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver nas diferentes áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso, e cada área do conhecimento tem as suas respectivas disciplinas. E ela vai definir competência como a mobilização da chave. Olha esse macete, mobilização da chave, que é exatamente conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Um outro ponto aqui que é importante, a base vai falar, que é sobre a integração de temas transversais. Olha que bacana isso aqui. Ela integra os temas transversais como ética, cidadania, diversidade cultural, meio ambiente, saúde e outros, de modo a promover essa formação integral dos estudantes. E os temas transversais já foram temas também lá dos parâmetros curriculares nacionais, que é um outro documento que também tem seu valor, mas não é um documento obrigatório. Então, eles pegaram alguns temas transversais dos PCNs, trouxeram para a BNCC e colocaram outros também. E o último ponto aqui para a gente fechar essa parte teórica, a avaliação da aprendizagem, onde a BNCC proporciona referências para essa avaliação da aprendizagem, indicando o que os alunos precisam alcançar ao final de cada etapa de ensino. Então, ela vai trazer aí boas informações também para a avaliação da aprendizagem. Lembrando que esse material aqui é um material de apresentação. Se você quiser aprofundar mais sobre esses assuntos, eu vou aprofundando em cada tema desse aqui lá dentro do nosso curso, que é o Aprova Mais, que inclusive ele está disponível agora, nesse momento, aqui na descrição do vídeo, inclusive com uma nova forma de pagamento para você entrar no curso, que é com a forma de boleto parcelado ou Pix parcelado. É uma forma que nós não estávamos utilizando, mas agora implementamos, abrimos e que com certeza vai ficar muito bom para você e vai caber no seu bolso, tá? Clica aqui abaixo, procura essa informação e se inscreve no curso para você estudar com os melhores conteúdos e a melhor conteúdo aprofundado para o seu concurso público em 2024. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. A implementação da BNCC implica na revisão e adequação dos currículos escolares, bem como na formação continuada de professores. Então, além de tudo isso que nós falamos, ela também vai atuar nessa questão. Inclusive, ela vai fazer parte até da infraestrutura da escola, de que forma a infraestrutura vai precisar ser adequada. Então, a base também tem algumas contribuições sobre isso. Seu propósito é garantir essa educação mais alinhada com as necessidades contemporâneas, promovendo a formação de cidadãos críticos, éticos e preparados para os desafios do nosso século atual. Então vamos lá, agora vamos partir para os exercícios. E a primeira questão diz assim: a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, ao definir dois pontos. É o seguinte, a questão citou a palavra valores e citou também estimular ações. Alternativa A, competências. B, os direitos e aprendizagem. C, as habilidades. E D, os campos de experiências. Pegando as palavrinhas-chave, inclusive, quando eu falei lá em cima sobre competência, eu disse que era a mobilização da chave.
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Pegando essas 4 palavrinhas, essas 4 letras, você consegue identificar aqui que é competência. Está se referindo à competência, ó. Deve afirmar valores, estimular ações, que são as atitudes. Contribui para a transformação da sociedade. Se eu tenho um indivíduo competente, à luz da BNCC, eu tenho um indivíduo que vai ser capaz de contribuir para transformar a sociedade de uma forma muito mais igualitária, justa, humana, que compreende o outro, porque todos esses conhecimentos, eles vão do campo teórico, do campo prático, para a parte procedimental, habilidades práticas, habilidades socioemocionais. Então, tudo isso aqui é importante exatamente para entender que o indivíduo competente é esse indivíduo que está sendo referido no enunciado da questão. Por isso que é a alternativa A de aprova mais. Beleza? Identifica as palavras-chave, tá bom? Para te ajudar aí a resolver essa questão. Vamos lá para a próxima. Segunda questão diz assim: a Base Nacional Comum Curricular e os currículos, lembrando que a BNCC não é currículo. A BNCC não é currículo. Deixa isso anotado aí para você não se confundir. A BNCC é um documento referência para a criação dos currículos. A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que orientam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as diretrizes curriculares nacionais. Tendo em vista essa comunhão de princípios e valores, pode-se afirmar que a alternativa A. O conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação referem-se, entre outras ações, a selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e de aprender. Exatamente a nossa alternativa, a de aprova mais. Está de acordo. Essas decisões, o currículo, é a movimentação da instituição, é a forma como ela vai aplicar todas as suas disciplinas, todo o seu trabalho escolar. B. A BNCC e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e com o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física e afetiva apenas. A palavrinha que fez o B está errado, está aqui no final. Além disso, ó, falta o cultural. É preciso dar essa ampliação, né? A questão social, que é muito citada e referenciada lá na BNCC, inclusive nós acabamos de ver isso. Então, falta aqui muita coisa no item B. C. A BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens não se materializam mediante conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Não se materializam? Como assim? O currículo é exatamente essa materialização do trabalho. Não existe outra forma de fazer isso. O currículo é a experiência, é a vivência. E isso é a matéria. D. O conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação vão adequar as proporções da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, sem necessariamente considerar o contexto e as características dos alunos. É errado, né? Nós falamos lá no primeiro tópico das características que a diversificação curricular é o ponto a ser compreendido, por causa da base comum e da base diversificada. Então, sem considerar o contexto dos alunos, está errado. E o conjunto de decisões que caracteriza o currículo em ação referem-se, entre outras ações, a conceber e a pôr em prática situações e procedimentos para motivar, porém, sem engajar os alunos nas aprendizagens. Não, não dá para fazer isso sem engajar. Como é que eu vou motivar as pessoas sem engajar? Não faz sentido. Vamos para mais uma questão aqui abaixo. Questão 3 diz assim: a BNCC estabelece 10 competências gerais que deverão ser trabalhadas na educação infantil ao ensino médio, em toda a educação básica.
Abaixo estão citadas apenas 3 delas. Beleza. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade, fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. 2. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 3. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. 3. Competências gerais da BNCC. Essas competências gerais podem ser assim resumidas respectivamente a. Olha aí, gente, que beleza. As alternativas aparecem palavras-chave que nós precisamos relacionar e resumir todo todas essas competências. É um exercício maravilhoso que eu gosto muito de fazer e essa questão aqui, ela se torna fácil quando você faz esse exercício, quando você aprende a fazer os resumos, quando você aprende a ter a leitura geral e entender qual é o tema que está sendo colocado ali. Esse é um tipo de exercício que eu gosto muito de realizar e também a gente vem fazendo esse trabalho dentro das nossas aulas, dos nossos materiais para resumir e entregar a informação completa, mesmo que de forma resumida. Então, treine isso muito para que você consiga executar e acertar uma questão como essa, por exemplo. E eu até fiz alguns grifos aqui, como você viu, ó, nas, a, nas assertivas, exatamente para mostrar que o tema central do 1 aqui, por exemplo, é conhecimento. Então, eu já sei que não vai ser o item C e que não vai ser também o item D e nem o E. Só temos aqui, ó, entre A e B, porque está falando de conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Então, fala de conhecimento, eu vou precisar marcar conhecimento. B. Olha aqui o 2, ó, o 2. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Grifei a palavra cultura aqui, grifei aqui. Ou seja, estamos falando de repertório cultural. Não estamos falando de comunicação. E, por fim, conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções, tá muito voltado para o eu, né? Para o autoconhecimento, para a autocrítica, autocuidado. Só pode ser realmente o item B, e é o item B o nosso gabarito. Beleza? Questãozinha boa, né? Ó, é uma prática de resumo, uma prática de compreensão textual, inclusive, e que nos ajuda a aprender mais sobre isso. Tá bom? Vamos para a questão 4. A LDB, em seu artigo 26, regulamenta uma base nacional comum para a educação básica a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Nesse contexto, além da LDB, são marcos legais da BNCC. Vamos lá. 1. A Lei Brasileira de Inclusão. 2. Sistema Nacional de Avaliação. 3. O Plano Nacional de Educação. E 4. As Diretrizes Curriculares Nacionais. Está correto o que se afirma na alternativa. É o seguinte, se você reparou bem nas outras questões e na análise completa do documento, você vai perceber que existe uma relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais. O 4 já faz parte, porque é um documento curricular e a diretriz também é. E a diretriz vem antes da BNCC. A BNCC precisou, claro, utilizar escritos e outros documentos para que ela fosse completa, concluída. E as diretrizes é uma delas. E se eu estou utilizando uma base, uma referência, para criar os currículos e tornar algo grande para o Brasil, eu preciso articular também ao Plano Nacional de Educação, que é exatamente as metas que precisam ser alcançadas dentro do nosso país. Se eu tenho as metas a serem alcançadas, é claro que eu vou articular a BNCC, que é o documento que vai
ser a referência para a criação dos currículos escolares. O que vai ser feito na escola precisa estar em sintonia junto com o PNE. Já os outros dois estão errados. Ó. Lei Brasileira de Inclusão tem seu valor importante, mas não é marco legal da BNCC. E o Sistema Nacional de Avaliação também não, apesar de ter também a sua importância. Sendo assim, somente 3 e 4, a alternativa é de Educare. Olha aí que beleza. Tá ficando mais fácil, né? Vamos para a questão 5. A Base Nacional Comum Curricular apresenta como fundamento pedagógico o compromisso com a educação integral. Isso aqui é um dos últimos tópicos lá da introdução e é importante você saber. Esse compromisso reconhece que a educação básica deve, vamos lá, 1. Cumprir com a segmentação dos conteúdos da parte diversificada do currículo. Não, não tem nada a ver. A parte diversificada do currículo vai acontecer para valorizar os conhecimentos locais. Não por causa desse compromisso aí com a educação integral. Ah, professor, mas tem a ver? Pode ter a ver, mas a educação integral, quando está se referindo aqui, está falando de formação e não de currículo, e não de conteúdo. Está falando de formação. Então, o 1 está fora por esse motivo. 2. Assumir a visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. Agora sim, olha o 2. O 2 está certo, está tendo uma visão plural, uma visão completa da pessoa. 3. Visar a formação e ao desenvolvimento humano global, rompendo com visões reducionistas. Mais um item que olha para a pessoa, para a formação da pessoa humana, de forma global, que é a mesma forma integral. 4. Sugerir uma ampliação do tempo de permanência na instituição de ensino. É errado, muita gente vai acabar marcando esse 4 aqui como certo, por causa das escolas integrais. Mas a escola integral não tem nada a ver com essa educação integral da BNCC. Então, aumentar o tempo de permanência para escolas integrais não se refere a isso. Então, cuidado para não confundir uma coisa com outra. E o 5, aproximar o processo de aprendizagem da vida real dos estudantes e dos professores. O 5 está certo, porque, mais uma vez, estou falando da pessoa, da formação, da vida e do humano, tá? Sendo assim, 2, 3 e 5, alternativa D. Vamos para a questão 6. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é incorreto afirmar que A. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. O A está certo. Não podemos marcar ele, tá? Ele aqui é o incorreto. Tá tudo certinho, ó. É um documento, é uma norma, que é uma regra, ele precisa acontecer. Fala de todos os alunos da educação básica, modalidades. Tá tudo ok. B. Define que ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas no documento devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 20 grandes competências gerais. Errado, não são 20, são 10 competências gerais. Olha o nosso item aí. Item B. C. É referência nacional para a formulação dos currículos, sistemas e das redes escolares dos estados, Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Sim, certinho aqui, ó. O item C, formulação aí para todo mundo, tá? Inclusive, ela vai também contribuir de outras formas também no âmbito federal, com relação à formação dos professores e essas formas de avaliação e outros elementos, tá bom? D. Aplica-se exclusivamente à educação escolar e é orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral. Sim, o D está tudo perfeito. E nelas, a competência é definida como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, que é a chave para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O item E também está todo redondinho, nada a contestar. Vamos para a questão 7. Os parâmetros curriculares deixam claro que é essencial a formação integral do educando, assim como a BNCC, né?
Portanto, segundo a BNCC, é necessário promover no educando determinadas habilidades. Dentre as habilidades abaixo, qual não faz parte das orientações do documento sobre o ensino religioso? Bom, gente, entendendo que nós estamos dentro de um país laico, e esse país laico, essa laicidade, inclusive lá na LDB, eles vedam o proselitismo, que é exatamente a tentativa forçada de fazer com que a pessoa tenha alguma crença em alguma religião. A gente vai procurar a assertiva que está falando disso, né? Alternativa A, participação social e liderança. Beleza, aqui está certo, porque é uma habilidade que faz parte. B, soluções de problemas ambíguos e complexos, também. Postura ética, também. Incorporação de direitos e identidades, também. E o item é identificar valores cristãos, mantendo-os de forma inquestionável e insolúvel. Essa aqui é a alternativa incorreta, segundo a BNCC, tá? Compreendendo essa característica da laicidade, tá bom? Questão 8. Entre as 10 competências gerais da educação básica estabelecidas pela BNCC, está a de agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios. Aqui é para a gente continuar a competência, para saber se você tem isso aí na sua mente. É uma questão mais de memorização. E essa aqui, gente, é a última competência geral lá da base. É a competência 10, essa daqui. E ela fala sobre princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e ainda podemos acrescentar solidários, que a questão não colocou, porém, solidários também faz parte. Sendo assim, a alternativa é de eduquer, 1, 2, 3 e 4. Olha o nosso gabarito aqui abaixo. E é isso. Finalizando aqui nosso conteúdo. E eu não posso deixar de fazer também a nossa oração que a gente está fazendo, né? Na nossa melhor semana do ano, já nos preparando para 2024, tá? Então, convido você agora a fechar seus olhos e orar junto comigo. Querido Deus e Pai, obrigado por mais uma aula, por essa oportunidade de aprendermos mais sobre assuntos tão importantes para concursos públicos e carreiras educacionais e assim podermos aprender e utilizar todo esse material, todos esses assuntos dentro dos próximos concursos. Abençoa cada um que está aqui passando por essa live, por essa aula, para que possam aprender mais e melhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, gente. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui estudando conosco e aprendendo mais, tá? Deus abençoe vocês. Lembra de curtir a live, curtir aí a aula se você gostou e se inscrever no canal, tá? Para receber material, já sabe o que fazer. Clica aqui abaixo, procura o link do grupo para receber lá os materiais sempre aqui dessa semana e das próximas aulas também. E é isso. Valeu, até a próxima. Show. Olha aí, ó. Apresentaço aí. Valeu!